pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre o processo de au pair. E hoje vamos falar sobre um momento super importante e que deixa muita gente nervosa, que é a entrevista no consulado e na imigração. Mas calma, porque eu tô aqui para te ajudar a se preparar e passar por isso com muita confiança. Vamos lá? Antes de mais nada, eu sou Tamires, professora e especialista em intercâmbio para au pairs, e quer saber mais sobre como funciona o programa de au pair e dicas de inglês para au pair? Dá uma passada no meu perfil, @TamiresFontinelli, e não se esqueça de me acompanhar. Entrevista no consulado. O que é a entrevista no consulado, Tami? A entrevista no consulado é um momento em que você vai comprovar que está apta para receber o visto J1. E o oficial consular, ele vai avaliar a sua intenção de participar no programa de au pair, as suas qualificações, a sua honestidade, ele vai avaliar tudo aquilo ali, de acordo com o que você colocou no formulário que você preencheu aqui na sua DS, mas o que você está planejando fazer lá fora, tudo isso ele vai estar fazendo em uma entrevista com você para poder ver a sua honestidade, para ver se realmente vale a pena você receber o visto J1, se você está apta a receber aquilo ali, se você está realmente de acordo dentro dos critérios deles. E aí, então, o que levar para a entrevista? Primeiro de tudo, mais uma vez, passaporte válido, que é importante. A página de confirmação do DS 160, que é aquele que a gente preencheu em umas aulas atrás. Comprovante de pagamento da taxa MRV, que é aquela taxa que a gente paga para a entrevista. A carta da agência confirmando a sua participação no programa de au pair. E documentos adicionais recomendados pela sua agência, como comprovante de vínculos ali que você tem com o Brasil, por exemplo, faculdade, trabalho. Então, Tami, o que seriam esses comprovantes de vínculo? Por exemplo, faculdade. Se você faz faculdade, você pode levar uma declaração da faculdade dizendo que você estuda ali de tal período até o período hoje em dia. E aí, do trabalho, o ideal seria você ter a carteira assinada, você levar sua carteira assinada, ou se você tiver contrato com o seu patrão, você levar esse contrato com a sua empresa, para você poder mostrar para eles, isso é um vínculo. Agora, se você não faz faculdade e você não trabalha, pode ser um risco muito grande para você tirar seu visto. Você pode ter um risco de ser realmente negada. Por quê? Porque o consulado, ele quer que você tenha vínculo no Brasil, que você tenha algo aqui para você poder voltar, para você poder continuar fazendo no Brasil. Eles não querem que você vá, que você chegue a fazer a entrevista sem ter um vínculo, sem ter alguma coisa, que você vai só ser au pair. Não, eles querem que você tenha uma vida ativa aqui. Quer saber se você trabalha, se você estuda, quais são os seus objetivos aqui no Brasil. Tudo isso é importante você lembrar como um comprovante para que você não seja negada na sua entrevista. E eles são muito criteriosos, são bem chatos com essa situação. Então, assim, leva comprovante de faculdade, contrato de trabalho, carteira assinada com trabalho. Isso vai te ajudar muito e passar com mais confiança para o programa do au pair. Carta da Host Family também, se necessário. Eu sempre peço às minhas alunas, antes de elas irem fazer a entrevista com o consulado, para que elas peçam uma carta à Host Family, para que eles enviam a ela dizendo, né, que ela vai morar ali, que ela vai passar um ano com eles, que ela vai cuidar da família, das crianças deles, vai morar num lugar tal, e que realmente está certo, que não é nada, que ela não vai ficar ilegal, que ela vai ficar legalmente ali através de uma agência. Então, geralmente, a Host Family, eles enviam essa carta, você vai imprimir essa carta e vai levar junto com você com uma comprovação também, para você poder mostrar no consulado. E assim, no consulado você só vai mostrar se eles realmente pedirem. Ou uma ideia que eu daria é, durante a entrevista, quando você falar que você vai morar com a Host Family e tal, você mostra que, se eles falarem não precisa, ok, você guarda, fica com você. Mas tenha aqueles comprovantes, aquela carta em mãos. Eu sei que tem muita gente que fala assim, caramba, Tami, eu imprimi várias coisas à toa, foi desnecessário. Mas, gente, acredite, nada é à toa. Às vezes, eles do consulado pedem sim comprovações. Teve uma aluna minha que eles pediram até o contrato da empresa que ela estava trabalhando atualmente. E para mim eles não pediram nada. Eles não pediram contrato, não pediram minha carteira assinada, não pediram nada disso. Mas para minha aluna eles já pediram. Então assim, mesmo que não vá te pedir, tenha ali em mãos, tenha algo ali que faça você comprovar
que você tenha vínculo no Brasil, que você tenha carta da sua host family. Porque aí, mesmo que não pedir, você levou. E aí, você já vai estar resguardada se caso eles peçam. Combinado? Tami, e como se preparar para as perguntas? Galera, então, a gente tem ali uma lista de perguntas mais comuns que eles fazem ali durante a entrevista. E as perguntas mais comuns que eles fazem é por que você quer ser uma au pair? Por que você quer estar lá durante um ano? Por quê? Qual é o sentido disso? Então aí você vai falar, você vai se abrir para eles falar por que você quer ser au pair, qual é o sentido de você estar saindo daqui do Brasil para ser uma au pair, de você estar encerrando um contrato com a sua empresa, de você estar pedindo demissão, de você estar trancando uma faculdade para ser o au pair, por que isso tem que fazer, por que isso faz sentido, explicar isso para eles. Outra pergunta também que é muito perguntada durante a entrevista no consulado é se você já teve experiência de cuidado de crianças, como foi? Então, eles perguntam também a sua experiência. Então, eu acho legal você compartilhar a sua experiência, até que você compartilhou com a sua host family durante a entrevista ou com a agência de intercâmbio, aquela resposta que você deu a eles, você pode dar essa mesma resposta que já está fresquinha na sua mente para eles, explicar a eles quais são as suas experiências e como foi. O que você sabe sobre a sua host family. Então, eles querem saber se você sabe muito sobre a sua host family, se você conversou bastante com eles, se você conheceu eles o bastante para poder fechar o match e embarcar para casa deles. O que você planeja fazer depois do programa? Então eles querem saber se você realmente planeja fazer alguma coisa aqui, se você tem... Por isso que eu falo essa ideia do vínculo do Brasil, que é importante, para vocês poderem não deixar de levar coisas que comprovem que você tem vínculo no Brasil. E também ter em mente o que vocês querem fazer quando voltar. Entrar numa escola bilíngue, abrir sua própria empresa, terminar sua faculdade, trabalhar na sua área. E aí você pode também complementar aquela ideia do inglês. Por que o inglês é importante para você poder entrar na sua área? Então, isso pode fazer sentido e na hora você vai poder ser aberta e explicar ali durante a entrevista no consulado. Se você conhece seus direitos também, que isso, Tami? Que eles perguntam se você conhece seus direitos. Então, você como au pair, o imigrante, eles têm seus direitos nos Estados Unidos. Então, não trabalhar mais de 45 horas. O do au pair é não trabalhar mais de 45 horas semanais, não trabalhar mais que 9 horas por dia, ganhar 195,75 por semana. Então, é assim. Então, eles querem saber lá nos Estados Unidos se vocês têm ideia no consulado, desculpa, se você tem ideia de como funcionam os direitos e os seus deveres como cidadão temporário americano, morando lá fora. Então, eles querem saber se você está ciente de como funcionam os seus direitos. E aí, de qualquer forma, sempre no final da entrevista eles te dão um papelzinho com os seus direitos, seus deveres, para você poder levar para casa, ler e qualquer coisa que acontecer, você contatar o governo, enfim. Eles sempre explicam isso no final da entrevista. Se você tem família nos Estados Unidos também, eles perguntam se você tem família nos Estados Unidos. Cara, se você tiver família nos Estados Unidos mesmo, fala que tem, não tem por que você mentir, porque eles sabem, se for família de sangue, ali do mesmo nome, irmão, mãe, pai lá fora, eu indico dizer que tem. Agora, se for parente, por exemplo, eu tenho parente lá fora. Durante a entrevista eu falei que eu não tinha família, que era minha mãe, meu pai e meu irmão. Não tinha, minha família não tinha lá, não estava lá fora. Então, se for, tipo, primo que não tem o mesmo nome, o mesmo sobrenome, não precisa você dizer. Agora, se tem o mesmo sobrenome ali, eu já indicaria falar que tem sim, porque se você falar que não tem, eles vão ver no sistema que tem sim e vai ver que você está mentindo. Se você já viajou alguma vez para fora do Brasil, tem que falar, gente, tem que ser sincero, não mente, porque eles sabem, eles fazem a entrevista justamente para ver se você vai mentir e se vai bater certinho com o que está no sistema deles. Mesmo que você não tenha colocado nada na DS ali, que você tem família lá fora, que você não tem família lá fora, enfim, que você nunca viajou lá para fora, dá para constar no sistema deles que já. Então, assim, eles querem saber se você está mentindo na DS, se está mentindo na entrevista, se o sistema bate com tudo que você está falando. Então, tem que tomar muito cuidado. E uma outra pergunta também que é muito, muito, muito interessante que eles fazem também é quanto tempo você pretende ficar no programa. Eu indico, galera, sempre dizer 1 ano. Não fala 2 anos. Eu pretendo ficar somente 1 ano e voltar também, mesmo que eu não queira ficar só 1 ano, eu queira ficar os 2 anos de au pair. Sim, a própria agência diz para vocês fazerem isso também. Indica 1 ano.
Por quê? Porque eles vão ficar assim, ué, mas um ano não é o suficiente, por que você tem que ficar 2 anos? Você não quer terminar sua faculdade? Você não quer voltar para você poder fazer, você bater a sua meta aqui, do seu objetivo de querer trabalhar na sua área? Por que você quer ficar 2 anos? Um ano já não é suficiente? Então pode ser que eles te questionam isso. Então eu já indico diretamente falar sempre um ano, quando for falar quanto tempo que você pretende ficar nos Estados Unidos. E Tami, essa entrevista ela é em inglês? Galera, essa entrevista ela é totalmente em inglês. Então, assim, seja honesto e responda com clareza. Eles não estão buscando respostas decoradas, não quer saber se você está decorando resposta, mas sim alguém que demonstre confiança e maturidade durante a entrevista. Combinado? E aí, o que fazer no dia da entrevista? Chegar com antecedência. Gente, não chega atrasado, senão você não vai conseguir ser entrevistado. É muito sério aquilo ali. É tão sério quanto fazer uma entrevista de emprego. Mais sério ainda do que fazer entrevista de emprego. Então, assim, chega com antecedência no consulado. Eu, no dia que eu fui, eu cheguei mais ou menos uns 40 minutos antes. Eu sei, é bastante tempo, mas chega. Mesmo que você tem que pegar uma fila e as pessoas lá na fila, a pessoa vai falar assim, fulano, vocês que são do horário de 10 da manhã, você chegou lá 9h10, 9h20. Não tem problema, vai esperando. Galera de 10 horas, eles vão colocando pra dentro ali. Combinado? Vista-se de forma discreta e profissional. Nada de decote, de shortinho. Acho que não pode nem entrar de shortinho. Eu acho que nem pode, eu nunca vi. Mas sandália de dedo, não faça isso. Tênis, pelo menos um tênis, uma calça, uma blusa mais fechadinha, nada de algo tão cheguei, né? Tão, enfim, com decote. Então, seja profissional nas vestimentas. E tenha todos os seus documentos organizados em uma pasta. Então, tudo que eu comentei com vocês que vocês vão precisar levar, como a carta da Rosfem, suas referências também, que é interessante, seu contrato com a sua empresa, a sua carteira de trabalho, tudo isso deixa dentro de uma pastinha. Porque se caso eles perguntarem, precisar que você mostre um vínculo, mostre alguma coisa do que a gente comentou aqui, tá ali. Tá ali. Eu já gastei muito dinheiro com Xerox com essa questão de entrevista de consulado, gente. E assim, juro, eles não me pediram nada, mas assim, né, eles já pediram para outras pessoas que eu conheço. E já tiveram pessoas que não levou. E a pessoa teve que marcar uma nova entrevista, porque o entrevistador falou assim, então vamos remarcar sua entrevista, infelizmente eu não vou te passar agora, para que você venha com o que eu tô te pedindo. Olha só, imagina, você chega lá, nossa, gasta essa energia toda para poder chegar na hora lá e, caramba, vou ter que pagar de novo a taxa para poder fazer uma entrevista para levar um documento que ele tá pedindo para poder constar, tipo um contrato que eu tenho com o meu trabalho. Ai, que absurdo. Imagina só. O gasto de energia, o gasto de dinheiro. Então, eu indico realmente ter todos os documentos organizados em uma pasta, mesmo que não peça. Porque a gente não tem a gente não sabe se a gente vai ter sorte de ter uma pessoa que vai pedir ou que não vai pedir. Então, é bom a gente estar ali com tudo organizado e certinho. E durante a entrevista, manter contato visual com o oficial. Sempre contato visual com o oficial. Responda em inglês sempre que possível e mostre que você está preparado para esse intercâmbio, que você está ali para fazer o intercâmbio, que você é séria, você é responsável e que você realmente atende todos os critérios para tirar esse visto. Então, assim, nada de ficar respondendo eles na entrevista, assim, com a mão assim, ou olhando para um lado, ou para cima, ou olhe nos olhos do entrevistador. Seja firme e calma, vai dar tudo certo. Eles só querem realmente conhecer você e saber se você realmente é a pessoa que está ali dentro daqueles processos ali, dentro daquele sistema, dentro daquela ficha que você preencheu. Ele quer saber se é você. E se você está dentro dos critérios para poder passar nessa entrevista e viver seu tão sonho de americana. Então é isso, gente. Dicas extras para você se destacar na entrevista. Demonstre conhecimento sobre o programa. Demonstre mesmo conhecimento sobre o programa de au pair. E sobre também a sua host family. Isso mostra comprometimento. Na hora que eles falam assim, naquela pergunta, né, que a gente estava comentando lá em cima,
Você tem contato com a sua host family? Durante quanto tempo? Você conhece a sua host family? Mostra que você conhece eles, que você tem contato com eles toda semana, que você vem falando com eles, que vocês vêm conversando, que você não vê a hora de poder estar com as crianças, que a sua família é bem receptiva, que eles já falaram sobre vários lugares lá que vocês possam conhecer junto. Mostra que você entende sobre o programa, que sua agência está te dando esse suporte, que as coisas estão fluindo, que o programa de au pair é um sonho que você tem muita experiência com criança, então isso mostra comprometimento para eles. Mas, claro, responda somente o que for perguntado, porque eu coloquei isso dentro da lista também, não fornecer informações desnecessárias e também responder somente o que for perguntado com objetividade. Então, assim, para de... por quanto tempo que você fala que você conversa com a sua host family? Eu converso com a minha host family por 1 mês e 2 semanas. Mas aí, né, e começar a falar sobre outra coisa e sair da pergunta, fugir da pergunta. Não faça isso. Por favor, não forneça informações desnecessárias. Vocês vão falar você vai responder para eles o que for necessário e responder somente o que for perguntado. E com o objetivo, claro, como eu estou comentando com vocês, demonstrar conhecimento com o programa, com a sua família, enfim. É isso. E aí, vamos para a entrevista da imigração, que é onde todo mundo fica também nervoso. Gente, não é um bicho de 7 cabeças também a entrevista na imigração. O que é, Tami, essa entrevista na imigração? O que é isso? Como funciona? Quando você chega nos Estados Unidos, galera, beleza, você pegou seu visto, teve o dia do embarque, embarcou para os Estados Unidos, chegou nos Estados Unidos, o oficial da imigração ele vai revisar seus documentos e vai fazer algumas perguntas para confirmar a sua entrada legal no país. E esse é o último passo antes de você ser oficialmente liberado ou liberada para começar a sua jornada como au pair nos Estados Unidos. E aí, a gente tem algumas documentações necessárias na imigração, que aí seria o seguinte, você vai ter em mãos o passaporte com visto aprovado, carta de aprovação da host family também, o endereço completo onde você vai ficar hospedado e a ADS 2019, que é o certificado de elegibilidade do programa J1. Tudo isso você vai ter que estar em mão, porque quando eles te pedirem, você vai estar ali e aí você só vai entregar eles para eles poderem ver para dar a entrada no país. E, Tami, como é o processo de chegada ali? Como é que funciona? Então, galera, ao desembarcar, você vai seguir para uma fila de não cidadãos, tá? E quando chegar a sua vez, você vai fazer o seguinte: você vai entregar os documentos solicitados. O oficial pode tirar suas impressões digitais e tirar uma foto, se possível. E eles farão perguntas simples, como: qual o motivo da sua viagem? Por quanto tempo você vai ficar nos Estados Unidos? Onde você vai morar? Claro que em inglês, tá? Então são perguntas assim básicas mesmo para te conhecer, para saber se está batendo certinho ali com o seu perfil, com o que está escrito ali nos formulários, tudo direitinho. E uma dica que eu acho interessante também, galera, é o seguinte, tá? Responde de forma direta e consistente com o que está no seu DS 160 e no DS 2019. Nada de responder coisas aleatórias que não bate com tudo que está escrito ali nos seus formulários. Combinado? E aí, possíveis situações e como você lidar com isso. Se o oficial pedir mais detalhes para você, além do que eu estou falando, não precisa entrar em pânico. Explica calmamente ali, forneça informações que eles pedirem. Não se preocupe, ele só está querendo saber um pouco mais, perguntar um pouco mais. Pode ser assim: caramba, também falou que ele só ia perguntar, só meu Deus, eu tô nervosa, não sei o quê. Não, fica tranquilo, às vezes pode ser que eles pedem mais alguns detalhes, enfim, não fiquem nervosas. Explica mesmo, seja claro, explica, não precisa ficar desesperado ou desesperada. E caso algo inesperado aconteça, peça para falar com seu representante da agência, de au pair, se necessário. Se aconteceu de uma informação que você não souber responder ali na hora, nunca ouvi falar que aconteceu isso, mas sei lá, vai que. Então é sempre bom a gente estar ali resguardado. Então tenha já o telefone da agência ali, da sua agente, salvo ali, ou principalmente também da sua agência nos Estados Unidos, porque quando você, não sei se vocês já sabem, mas quando vocês chegam nos Estados Unidos,
Vocês praticamente vão resolver todos os seus problemas com a agência nos Estados Unidos. No Brasil já não resolve mais nada. Então chegou lá, é tudo resolvendo lá em inglês. Combinado? E aí, evite erros comuns também. Não tenta esconder informações, seja sempre honesta e honesta. Não diga que pretende ficar mais tempo do que o permitido no visto, igual no consulado. Não fala que quer ficar 2 anos, fala que você quer ficar 1 ano. E ponto. E dicas gerais para ambas as entrevistas. Mantenha calma mesmo. Tanto o consulado quanto a imigração querem confirmar que você está dentro das regras. Confie no seu preparo. Tenha todos os seus documentos organizados. Isso demonstra profissionalismo e te deixa mais confiante. E pratique o inglês. O inglês é importante. Se você não entende uma pergunta, peça para repetir. Por exemplo, can you repeat that, please? Ou I didn't understand, can you explain? Mostra que você está tentando se comunicar. Mostre que você está tentando se comunicar. Combinado? Então, galera, no consulado, você comprova que é qualificado para o programa. Essa é a diferença. E na imigração, você confirma sua entrada legal nos Estados Unidos com os documentos certos e uma boa preparação. E você vai passar por essas etapas com tranquilidade. Combinado? Gente, então é isso. Se você tem dúvidas sobre algum detalhe da entrevista ou quer dicas específicas ali para o seu caso, entre em contato comigo pelo Instagram, @tamiresfontinelli. Eu tô aqui para te ajudar. Eu espero que essas dicas te deixem muito mais confiante para o seu processo. E na próxima aula vamos falar sobre au pair chegou ao seu destino. E agora? O que fazer? Então é isso, galera. Até a próxima.